No Saber Direito desta semana, a professora Elaine Portela apresenta o curso de Direito Imobiliário Extrajudicial. As aulas trazem a origem da propriedade no Brasil, noções básicas do direito imobiliário, tipos e funções dos cartórios, plataformas digitais e ferramentas jurídicas extrajudiciais. Aula 3 está no ar. Seja bem-vindo ao programa Saber Direito da TV Justiça, que essa semana está abordando o tema sobre direito imobiliário extrajudicial. Bem, me apresentando aqui para algumas pessoas que não me conhecem, outras que já estão me acompanhando nas últimas aulas. Meu nome é Elaine Portela, eu sou advogada imobiliarista e atuo há 20 anos com regularização de imóveis. Bem, apesar de atuar há 20 anos com a regularização de imóveis, sou advogada, primeira advogada da família, me formei aos 40 anos de idade e decidi atuar no direito extrajudicial porque vi a grande oportunidade de atuar num ramo do direito onde a gente conseguisse aí ter um retorno financeiro um pouco mais rápido do que as vias judiciais. E por isso estou convidando vocês, quem não assistiu às últimas aulas, para que vocês possam aí assistir às últimas aulas e me acompanhar até o final dessa semana, onde eu vou estar aqui contribuindo com vocês num conteúdo especial que não é dado em nenhuma faculdade do Brasil, que é Direito Imobiliário Extrajudicial. Bom, na primeira aula da semana, nós abordamos o tema sobre propriedade, a origem da propriedade no Brasil, onde a gente falou um pouquinho sobre a questão histórica de como é que foi a origem da propriedade no Brasil. Na aula 2, a gente falou um pouquinho aí sobre a questão de noções básicas do direito imobiliário. E nessa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre os tipos de cartórios extrajudiciais e as funções deles e o que pode mudar aí a sua advocacia. Eu falo muito, inclusive com meus alunos, que aquele advogado que hoje souber exatamente como explorar esse mercado imobiliário extrajudicial, ou até mesmo extrajudicial, ele vai ter uma grande virada na vida dele. Afinal de contas, hoje eu digo que os cartórios é uma extensão do meu escritório. Os cartórios extrajudiciais, ele pode possibilitar que você, que atua aí em diversas áreas do direito e que leva demandas, às vezes, para o judiciário, possa diminuir o tempo de trabalho do seu portfólio, utilizando e sabendo como utilizar os cartórios extrajudiciais. Saber para que serve e como utilizá-los na sua advocacia vai fazer com que você possa estar dando uma grande guinada na sua área de atuação. Os cartórios extrajudiciais hoje são os grandes aliados para que a gente possa atuar no extrajudicial. Mas como saber o que fazer com esses cartórios? O que utilizar ali naqueles cartórios? Quais são os tipos de serviços que eu posso levar para qual cartório? Essas informações que eu vou estar dando hoje para vocês, porque muitas vezes eu vejo que tem colegas que não sabem distinguir qual é a função de um cartório do outro. E por não ter esse conhecimento, acaba não explorando todas as atividades que você pode estar utilizando ali no cartório extrajudicial. O primeiro cartório que eu vou estar trazendo aqui para vocês, a sua função e também o que fazer nesses cartórios, é o cartório de registros cíveis. Pois é, esse cartório, muitas vezes, a gente pode tá ali necessitando fazer um divórcio, e também um processo de inventário, e a gente não sabe para que serve o cartório cível. O cartório cível também é um cartório extrajudicial. Ele é responsável por estar ali dando publicidade a todas as informações da pessoa. Lembra que quando a gente estava falando sobre a questão das matrículas, a gente falou muito sobre, às vezes, a necessidade de você fazer uma atualização das informações do proprietário. E aí, dentro desse contexto, precisamos muitas vezes saber qual é o estado civil do proprietário, saber se ele casou, se ele divorciou, se ele, no caso, morreu,
Todas essas informações a gente consegue obter através dos cartórios de registros cíveis. Os cartórios de registros cíveis, eles são responsáveis justamente em fazer o registro dos nascimentos, dos casamentos, dos divórcios, dos óbitos, dos registros das uniões estáveis. Pois é, muitas pessoas, por exemplo, fazem a união estável no tabelionato de notas e não leva para o registro. Lembra que eu falei que um dos grandes princípios registrais era o princípio da publicidade? Pois bem, pessoal, se você não leva essas informações também da pessoa para dar publicidade no processo, no cartório de registro cível, a pessoa ali ainda fica com a certidão dela desatualizada. E aí você também precisa fazer a atualização. Quer ver um exemplo? Hoje, nós podemos fazer, por exemplo, inventários, inclusive divórcio no cartório de notas, através de escrituras públicas. Mas, depois que a gente faz esses processos de inventários ou registros, nós precisamos também atualizar essa informação da pessoa no cartório de registro cível. É através do cartório cível que nós vamos dar publicidade daquela alteração do estado civil da pessoa. Uma das coisas também que a gente vê muito é com relação à questão da união estável. A união estável, você faz uma escritura de união estável no tabelião de notas, mas você também precisa levar essa informação para o cartório cível, para que você possa atualizar essa informação. Pessoal, por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas alteram seu estado civil, às vezes casam fora do Brasil, às vezes casam, com estrangeiros, e não traz essa informação para o cartório de registro cível. E aí a gente se depara com algumas situações, por exemplo, que a pessoa comprou um imóvel como solteiro, e aí a pessoa casou através de uma escritura, às vezes fora do Brasil, não traz essa informação para o cartório cível, depois resolve vender esse imóvel. E aí, quando vai vender, lembra aquela informação do princípio da continuidade que você precisava ali, tá trazendo para a matrícula todos os atos? Aí o cartório diz assim, olha, tem uma nota devolutiva, você comprou como solteiro e você está vendendo como casado. E a pessoa vai precisar ir até o cartório cível, fazer a atualização daquele estado civil no cartório cível, para depois trazer para o cartório de registro de imóveis e assim fazer a atualização na matrícula do imóvel. Essas informações são importantes porque às vezes as pessoas não sabem que precisa trazer para o registro cível essas informações de atualização de estado civil que às vezes são feitas nos cartórios de notas. E por incrível que pareça, isso acontece no dia a dia. A gente pega situações de imóveis que estão irregulares e aí no momento que a gente vai fazer a regularização, a gente vai até o cartório cível para poder fazer justamente a atualização da pessoa para trazer essa informação para a matrícula. Outro cartório, que esse cartório, eu digo assim, normalmente você tem, algumas pessoas que são sócios do seu escritório. Outras pessoas que eu digo que são os tabeliões que acabam não sendo sócios no escritório, mas é como se fosse uma extensão do meu escritório. Vocês hoje, praticamente, muita coisa, eu não digo 100%, mas 90% do meu escritório, hoje eu atuo com um cartório de notas. Por quê? Você pode ter ali um parceiro que seja um tabelião, Esse final de semana mesmo a gente estava numa situação com a cliente e que aconteceu uma situação que ela disse que queria se divorciar no sábado. E, lógico, sábado não funciona o cartório. Mas como a gente já tem uma troca ali de, de confiança entre a tabeliã
e o escritório e a gente, você acaba já entrando em contato com a tabeliã, já conversando com ela sobre a situação. No sábado mesmo a gente vai passando documentação. E na segunda-feira, que é hoje, né? Nesse momento eu estou aqui gravando, mas o meu escritório está lá atuando com a tabeliã para fazer o processo do divórcio da cliente. Então você começa a ter aí algumas questões de afinidade com os tabeliões, de uma forma que você acaba, de certa forma, virando uma extensão do seu escritório. E os tabelionatos de notas, hoje, eu falo que são os grandes aliados dos advogados. Por quê? Praticamente, você que atua na área do extrajudicial, você pode fazer quase tudo no cartório de notas. O cartório de notas, ele é responsável de fazer as lavraturas das escrituras públicas, de fazer as atas notariais, de fazer autenticação, apostilado, reconhecimento de firma. Então, observe que é uma gama de serviços que você pode estar trazendo aí para o seu escritório, que muitas vezes você teria que ir para o judiciário para fazer um procedimento, por exemplo, de um divórcio. Olha, se essa cliente que eu estava atendendo esse final de semana necessitasse que eu fosse para o judiciário, eu não estaria fazendo o processo do divórcio dela em menos de 48 horas praticamente. Por quê? Porque iria ter a necessidade de ingressar com o processo judicial, aguardar um despacho judicial, aguardar a movimentação das partes. Enfim, um processo que eu posso estar aí resolvendo em 48 horas, eu levaria aí pelo menos um ano trabalhando com essa cliente e de uma forma que também não trouxesse resultado para as partes. Então, observe, você saber exatamente o que aquele cartório pode trazer de agregar produtos para o seu escritório vai facilitar muito mais rápido de você prestar um serviço de uma forma célere para o seu cliente. Os cartórios, os tabeliões de notas hoje, são praticamente os grandes aliados dos advogados. Hoje você pode fazer no tabelião de notas, né, no cartório de tabelionato de notas, praticamente tudo que não envolva litígio. Então, hoje nós podemos fazer um processo de escritura de cessão de direito hereditário, escritura pública de compra e venda, escritura de doação, fazer um processo, por exemplo, de planejamento sucessório com testamento, transferência de bens, fazer um processo de divórcio, emancipação. Ou seja, olha a gama de serviços que eu posso utilizar através do tabelião de notas, que antigamente eu precisava ir para um judiciário e ficar anos penando para poder finalizar um processo. Pessoal, vem comigo. Deixa eu tentar te passar essa informação que eu acho que é a cereja do bolo. Hoje, você faz um processo, por exemplo, de uso capião no judiciário, você não demora menos do que 3 anos para fazer um processo de uso capião, sem briga. Simplesmente porque a pessoa está ali na posse, não tem nenhum tipo de litígio, mas precisa fazer edital, fazer movimentação, papapá. Você fica 3 anos, no mínimo, para fazer um processo de uso capião. No tabelionato de notas, no meu escritório, eu já consegui finalizar um procedimento de uso capião em 90 dias. Vocês têm noção do que é isso? Você tem noção do que é você receber um honorário que você teria que ter 3 anos para receber, e em 90 dias você finalizar e o cliente ficar feliz da sua atuação? Então, isso é saber utilizar o procedimento dos cartórios de notas. Hoje é possível também, eu que atuo muito com contratos de gaveta, que são os contratos particulares de compra e venda, a gente teve uma alteração legislativa no artigo 216b da Lei 6.015, que trouxe para o sistema de direito extrajudicial a adjudicação compulsória. Então, por exemplo, eu estava até conversando aqui com o pessoal internamente. Todo mundo tem sempre uma história de contrato de compra e venda. Quando a pessoa compra um imóvel particular de compra e venda, ela faz o registro, o reconhecimento de firma
daquele contrato particular. E é nítido isso. As pessoas falam, doutora, eu comprei um imóvel na mão de fulano e fiz o contrato e registrei no cartório. O registro que eles falam é o reconhecimento de firma. Mas vocês que estão aqui comigo já sabem que o registro não tem nada a ver com reconhecimento de firma, e sim com o registro que acontece lá no cartório de registro de imóveis. Então, nesse caso, se fosse antigamente, para fazer uma regularização imobiliária desse contrato de gaveta, eu precisava ingressar com processo judicial, entrar com um procedimento pela via judicial, que às vezes demora também, no mínimo, uns 2, 3 anos. E assim, fazer todo o procedimento, instrumento processual, para ter a regularização daquele imóvel e dar para o cliente o resultado dele, que é a propriedade. Hoje, pessoal, nós fazemos isso em 60 a 90 dias, no máximo, no cartório de notas. Através desse artigo 216b da Lei 6.015, se trouxe esse instrumento da adjudicação compulsória para a via extrajudicial. E ali você pode estar trazendo para o seu cliente, né, um resultado muito mais rápido, sem necessidade de você ingressar com processo judicial. Percebe como o extrajudicial pode ser uma mina de ouro para você? Basta que você tenha esses conhecimentos. Conhecimento é valor. Conhecimento é a chave que pode mudar tudo. E esse conhecimento é o que eu quero compartilhar aqui com vocês nessa semana do programa Saber Direito. Além dessas questões das escrituras, adjudicação, uso capião, divórcio, emancipação, testamento, uma das queridinhas que eu falo e que hoje, inclusive, me ajuda até nos meus processos judiciais, são as atas notariais. A ata notarial é um instrumento jurídico que é feito pelo tabelião de notas, onde, nessa ata notarial, o tabelião ele vai dar fé pública de algum fato ou de algum documento que você precisa que exista ali a fé pública. O tabelião, pessoal, ele é uma pessoa que recebe o cartório de forma ele é delegado pelo Estado para atuar naquele cartório. Ele passa por um processo de um concurso público e recebe a delegação do Estado, onde ele se reveste ali na figura do Estado para dar fé pública dos atos que são praticados. Então, quer ver um exemplo? Eu tenho uma situação que eu preciso fazer uma comprovação de conversas de WhatsApp. Eu levo o meu celular até o cartório de registro de tabelionato de notas e peço para lavrar uma ata. E aquela ata, ela passa a ter fé pública, né, probatória de que existiu aquela conversa. Isso a gente utiliza muito, sabe como? Por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo um processo de uma adjudicação compulsória. E o vendedor que vendeu, recebeu o preço, está ali se negando a fazer um processo de lavratura de escritura. E eu não tenho uma comprovação de que ele recebeu o dinheiro ou que aquela comprovação do pagamento. Eu posso, através de uma conversa de WhatsApp com o vendedor, mostrar ali que eu paguei, que ele não quer, que isso, porque existem várias situações específicas. E aquele documento, né, aquelas conversas que teve ali no WhatsApp, através de uma lavratura de uma ata notarial, ela passa a ter a fé pública à questão probatória de que existiu aquela negociação, de que existiu aquele pagamento e de que existiu ali a resistência do vendedor em assinar a escritura pública. Assim, eu consigo trazer para o meu processo o que eu preciso de provas para poder instrumentalizar o meu processo de adjudicação compulsória. Quer ver um outro exemplo que é muito importante? A questão da posse. A gente sabe, por exemplo, que a posse, mansa e pacífica e ininterrupta, você pode aí fazer a regularização através da uso capião. Pois bem, a posse
é fato. A pessoa está ali morando no imóvel, tem 15 anos no imóvel. De fato, ela está morando ali 15 anos. Mas, às vezes, quando a gente vai instrumentalizar um processo de uso capião, a gente não consegue elementos para poder fechar o tempo, né? O lapso temporal dos 15 anos que necessitaria ali para fazer aquela comprovação da posse. Ou os documentos que as pessoas têm de comprovação daquela posse são precários. Ou até mesmo a pessoa só tem um contrato de compra e venda. Então, como é que a gente faz para instrumentalizar esses processos? Através da ata notarial. A gente faz uma diligência no local, constata ali a questão da posse mansa, pacífica e ininterrupta, leva aquelas informações, todos os documentos que a gente consegue fazer, levantar, né, para fazer a comprovação da posse, e traz tudo isso para a ata notarial. Inclusive, eu também costumo fazer uma diligência no local e pegar oitiva de vizinhos, oitivas de testemunhas que comprovam que aquela pessoa está usando aquele imóvel de forma mansa e pacífica durante aquele tempo. E assim, eu consigo instrumentalizar a questão da posse de fato. E dá para o registrador, que vai ali fazer o procedimento da uso capião, uma forma segura que a posse foi constatada. Observe que se eu não tivesse esse instrumento da ata notarial, eu não conseguiria, por exemplo, trazer o fato da posse para o mundo probatório, porque ficaria muito solto. Então, hoje, a ata notarial, que é feita nos cartórios de registro, de tabelionato de notas, elas são cruciais para que a gente possa dar fé pública em algum ato que eu preciso. Fora essas questões também, a gente pode utilizar a ata notarial que é feita no tabelionato de notas para alguma circunstância que a gente precisa fazer uma comprovação. Por exemplo, uma situação que eu preciso levar o tabelião para constatar a questão de briga de vizinhos. A gente teve uma situação, por exemplo, de uma ação possessória que nós estávamos fazendo, de uma reintegração de posse, que eu havia pedido uma liminar, mas eu não conseguia trazer para o processo a comprovação de que estava existindo ali aquela tentativa de turbar a posse da minha cliente. E aí, o que eu fiz? O juiz indeferiu minha liminar e eu tive a ideia de ir até o tabelionato de notas, pedir para que fosse feita uma diligência no local, pedir que o tabelião lavrasse a ata, descrevendo o que ele estava vendo ali, e peguei aquela ata e trouxe para o meu processo judicial, onde fiz o pedido, pedi a reconsideração do pedido da liminar, demonstrando ali de forma probatória que existia ali uma tentativa de turbação, que assim eu conseguia me eliminar de reintegração de posse. Então, observe que você trabalhar, conhecer o que o cartório pode estar lhe auxiliando no seu escritório, pode lhe ajudar tanto nas demandas extrajudiciais como nas demandas judiciais. E assim você conseguir utilizar os cartórios para melhorar a sua atuação de forma mais célere. Se eu não tivesse tomado essa diligência, né, não tivesse feito esse procedimento da ata notarial, eu não conseguiria demonstrar ali para o juiz que existia ali uma turbação da posse. Então, observe que hoje os tabeliões, eles nos ajudam muito nesse sentido. Fora essa questão, que isso aí eu também vou abordar na próxima aula, hoje nós podemos fazer muitos atos nos tabelionatos de notas de forma digitais. E assim a gente atender uma demanda de clientes, inclusive, que não estão dentro da nossa circunscrição. Fora essa questão, os tabelionatos de notas também nos ajudam a dar uma segurança jurídica nos contratos que são feitos entre particulares, através de reconhecimento de firma das assinaturas e também
de autenticação de documentos, que ali dá também uma segurança jurídica para que comprove que aquele documento é uma cópia fiel do original. Então, esses são alguns dos serviços que são feitos nos tabelionatos de notas que nos ajudam. Quer ver uma coisa também bem interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês? É com relação às certidões dos atos que foram feitos dentro do tabelionato de notas. Muitas pessoas não sabem disso. Mas, por exemplo, eu pego uma situação de um inventário e vejo que ali houve, uma questão de uma doação, que pode ser uma doação que atingiu a legítima, que no caso teve alguma situação específica de omissões. Eu posso solicitar no tabelionato de notas que seja emitida uma certidão do inteiro teor daquela escritura. E ali, naquela escritura, eu consigo visualizar exatamente quem foi que pagou o preço, se houve, no caso, doação, se houve, no caso, algum tipo de informações que possam aí trazer para o processo que eu estou instruindo. Então, todos esses atos, vocês podem estar utilizando o tabelionato de notas para lhe auxiliar nessas demandas que você tenha no seu escritório. Infelizmente, tem pessoas que trabalham na área jurídica e não sabem distinguir o que é a função de um cartório do outro e acham que tudo é um cartório. Eu peguei recentemente um processo de um uso capião judicial, que o cliente tem 7 anos, vou repetir, 7 anos que está com processo de um uso capião judicial. E no processo, quando eu fui dar uma olhada, eu vi que o colega que não tinha conhecimento do que era cartório, o que fazia cada cartório, ele pegou uma escritura pública que foi lavrada no 4º ofício de notas e na hora que ele trouxe as informações para o processo dele, ele fez a busca do cartório, do registro no 4º ofício de notas, sendo que naquela circunscrição o imóvel estava registrado no 2º ofício. Ele não soube distinguir que aquele documento que ele estava vendo, que estava ali, 4º ofício de notas, era onde tinha sido lavrada a escritura. E que existia um outro cartório, que era o cartório de registro de imóveis, que ele sim era responsável pelo processo de registro. Então, você saber a distinção entre o que um cartório faz e o outro, você não demoraria 7 anos para fazer um processo de uso capião judicial, que inclusive poderia ser feito pela via extrajudicial, por não saber a distinção entre o cartório de notas e o cartório de registro. Olha que pode parecer uma besteira, pessoal, mas isso impacta muito você ter conhecimento do que cada cartório pode lhe proporcionar de agregar aí serviço para o seu escritório. E aí, o próximo que eu vou falar aqui é justamente sobre o cartório de registro de imóveis, que é um outro cartório. O cartório de registro de imóveis, como a gente já falou até nas últimas aulas, ele que é o responsável por registrar e dar todas as informações sobre o imóvel. Ou seja, tudo que eu preciso, dar de publicidade naquele imóvel, eu preciso registrar ou averbar na matrícula. E esse registro, essa averbação é feita no cartório de registro de imóveis. Então, observe. Você vai no cartório de notas, lavra a escritura pública de compra e venda, ou seja, vai a tabelião e diz, olha, estou vendendo imóvel para a dona Mariazinha. Lavrou a escritura no tabelionato de notas. Pega a escritura, vai para o cartório de registro de imóveis, que vai registrar aquele ato. O cartório de registro de imóveis, ele tem normalmente uma circunscrição, ou seja, cada imóvel daquele bairro, ele está registrado naquele cartório específico. Diferente do tabelionato de notas. No tabelionato de notas, eu posso ir em qualquer tabelião do Brasil e fazer a compra. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo. Achei uma excelente oportunidade para vender minha casa, lá em Salvador. O que eu faço?
Vamos fechar o negócio. Nós vamos no tabelionato de notas, aqui em São Paulo, e faço uma escritura pública de compra e venda. Fechei a venda. Lavrei a escritura. Recebi o dinheiro. Lavrei a escritura em São Paulo. Só que essa pessoa que comprou o imóvel, ela vai ter que ir lá em Salvador, no cartório de registro de imóveis onde eu tenho o meu imóvel registrado, e trazer essa informação que eu estive em São Paulo e que vendi o imóvel para o cartório de registro de Salvador. Porque assim você dá publicidade no registro daquele imóvel. Então, o tabelião, você pode escolher o que você quiser para fazer os atos que você quiser, obedecendo apenas algumas situações específicas de diligência, porque, por exemplo, o tabelião daqui de São Paulo não vai fazer uma ata notarial de diligência lá em Salvador, né? Mas, fora essas questões, você pode fazer os atos praticamente em qualquer local. Se eu quiser, por exemplo, abrir uma firma aqui em São Paulo, eu posso abrir uma firma aqui em São Paulo e alguém vir aqui e reconhecer minha assinatura em algum documento que eu assinei. Já o cartório de registro de imóveis, não. Você só pode praticar o ato no cartório que é responsável por aquela área daquele imóvel. Então, se a gente tem aqui um bairro, por exemplo, Morumbi, todos os imóveis do Morumbi, que tem ali no Morumbi, vão estar registrados no cartório que é responsável pelaquela região do Morumbi. Então, se eu lavro uma escritura e quero registrar o imóvel do Morumbi, eu só posso registrar no cartório de registro do Morumbi. Se eu assino uma escritura de compra e venda de um imóvel em Salvador, eu estou em São Paulo, fiz uma escritura em São Paulo, eu posso ir até Salvador e registrar lá. Os cartórios de imóveis, eles obedecem justamente essa questão. E aí, o que você pode fazer nos cartórios de registro de imóveis? Além de praticar esses atos de registro ou averbação, vocês podem também pesquisar, informações sobre esses registros através das certidões de ônus. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou com um credor que está devendo um processo judicial e eu quero fazer uma busca para saber se ele tem bens. E eu sei que ele mora em São Paulo. Então, eu posso fazer uma busca em todos os cartórios de São Paulo, pesquisando através do nome e CPF dele, para saber se algum desses imóveis, algum desses cartórios, ele tem imóvel como proprietário. E aí, por isso que existe o risco de você deixar a escritura sem registrar, porque se o vendedor tiver algum problema judicial, quem vai responder é o imóvel que está no nome dele. É importante também falar que, às vezes, acontecem, de alguns imóveis que estão registrados numa circunscrição ser feita a transferência para um outro cartório. Por exemplo, vamos supor, eu tenho um imóvel que está registrado no cartório 1 de Salvador, do primeiro ofício de registro de imóveis de Salvador. E por alguma situação específica, alguns desses imóveis, desse cartório que está registrado, foram transferidos o registro para o cartório do segundo ofício. E aí, dentro desse processo, é importante que isso não é feito de forma automática. Então, às vezes, eu estou fazendo uma busca de um imóvel. É importante você também saber se aquele cartório que você está fazendo a busca, ele se originou de um cartório anterior. Porque muitas vezes você não acha o registro no cartório que está ali atual, naquela circunscrição, mas o registro está no cartório anterior. Isso acontece muito, pessoal, naquelas situações que normalmente as pessoas falam assim: eu já estou na posse desse imóvel há mais de 20 anos e não encontro o registro dele. Não tem registro. Às vezes, esse registro está numa transcrição em um cartório anterior. Então, sabendo também o histórico de como surgiu aquele cartório, possibilita também que você consiga encontrar a matriz do registro. E assim, você pode também utilizar esse procedimento através de buscas por endereços, que é uma das formas também que você tem de fazer essas buscas de registro. Outra informação também que eu quero trazer para vocês aqui
é com relação ao cartório de registro de títulos e documentos. Pessoal, por incrível que pareça, antigamente, as pessoas faziam os contratos de promessas de compra e venda e reconheciam a firma no tabelionato de notas e depois levavam esse contrato para um registro no cartório de títulos e documentos. Pessoal, isso não é registro público. Isso não é registro de propriedade. O cartório de registro de títulos e documentos, ele não transfere a propriedade. Somente o cartório de registro de imóveis é que vai, de fato, dar publicidade daquela transferência de titularidade, através de registros de escrituras públicas e não de registros de contratos de compra e venda. Muitas pessoas acreditam que, pelo fato de ter um contrato particular de compra e venda, com reconhecimento de firma, e também de ter levado a um cartório de registro de títulos e documentos e está com seu imóvel regular, está com segurança jurídica. Mas não é assim. Você só vai ter a segurança jurídica da transferência da propriedade quando você leva o seu contrato até um tabelionato de notas, lavra uma escritura e aí faz o registro no cartório de registro de imóveis. Só assim, de fato, existe a segurança da transferência da propriedade. Mas o que eu faço, então, no cartório de registro de títulos e documentos? Eu faço muita coisa. Eu registro, por exemplo, contratos de convenções de condomínio, contratos de prestação de serviço. Eu registro, por exemplo, também outros documentos que eu acho interessante, que eu preciso, por exemplo, registrar para dar publicidade. O cartório de registro de títulos e documentos, ele é responsável por dar publicidade a documentos particulares. Quer ver uma coisa que eu faço muito lá? Notificação extrajudicial. Às vezes, eu preciso notificar uma situação específica, né? Fazer uma cobrança extrajudicial ou até mesmo, né, fazer um cumprimento de obrigação. Por exemplo, a pessoa vendeu um contrato de promessa de compra e venda e não quer lavrar a escritura pública da pessoa que comprou e que pagou o preço. Eu posso notificar essa pessoa através do cartório de títulos e documentos, através de uma notificação extrajudicial, onde vai um funcionário do cartório fazer a notificação extrajudicial ou através de AR, e assim eu consigo ter uma comprovação de que, de fato, a pessoa tomou ciência da obrigação que tinha que ser cumprida em X data, e assim eu consigo ter uma comprovação de que houve a negativa em relação àquele cumprimento da notificação. O cartório de registro de títulos e documentos, ele tem sido assim um aliado também muito grande no meu escritório, porque eu consigo, às vezes, criar uma velocidade de notificações que eu teria que ter ali, aguardar num processo judicial, o juiz intimar, aí um oficial de justiça, fazer a notificação, fazer a intimação. E através dos títulos e documentos eu consigo, por exemplo, ter essa informação muito mais rápida. E assim eu consigo dar para o meu cliente um retorno mais rápido. Por exemplo, agora mesmo eu estou lá com um processo no escritório que meu cliente, né, contratou uma empresa para fazer um projeto de uma construção. E essa empresa não entregou esse projeto na forma como foi acordado. Através do processo da notificação extrajudicial, a pessoa recebeu e já tomou aquele medo. Veio uma pessoa do oficial aqui. Ele não tem, às vezes, o cliente distinção de que é um processo do extrajudicial com judicial. Então, ele já tomou aquele susto que era uma pessoa do judiciário que estava lá batendo na porta dele com a notificação extrajudicial e já veio, né, para fazer o cumprimento da obrigação dele, que era prestar o serviço que ele foi contratado. Então, às vezes, as pessoas não têm essa noção também, né? Recebe um oficial do cartório e aí fica já com aquele temor. Por outro lado, se ele também não cumprisse com a obrigação, já seria ali um instrumento que eu poderia utilizar justamente para confirmar a questão da falta do cumprimento da obrigação.
E o outro cartório que nós também utilizamos bastante é o cartório de protesto. Nesse cartório, você vai poder fazer o que ali? Você vai ter todas as questões de protestos que você possa ter uma situação de cobrança, ter uma situação, por exemplo, de dívidas tributárias que estão ali impactando naquela questão daquele imóvel. Então, são cartórios diferentes. Observe que eu falei aí do tabelionato de notas, do registro de imóveis, do registro civil, do cartório de protesto e do títulos e documentos. Saber diferenciar cada cartório, quais são as funções, é crucial para que você possa trabalhar no extrajudicial. E eu vou falar para vocês aqui como é que eu atuo hoje lá no escritório, utilizando todos os cartórios. Meu escritório hoje está interligado com todos os cartórios do Brasil, onde eu atuo não só na minha cidade, que eu moro em Salvador, como outros estados também, através dos cartórios extrajudiciais. Por exemplo, aconteceu uma situação mesmo de um cliente, que era um fazendeiro, e queria, no caso aí, ampliar a sua plantação de limão. E ele viu uma grande oportunidade de um imóvel que era seu vizinho, mas que as pessoas que estavam ali não sabiam direito a questão do registro daquele imóvel. Sabia que era de um ancestral, né, que tinha ali uma certidão de ônus daquela área. Mas quando eu fui analisar aquela certidão de ônus, foi uma certidão muito precária, porque ela foi aberta através de um título de terra. E aí, quando nós abrimos aquele processo, que eu vi a certidão, estava justamente lá o nome da pessoa, João Batista Casado Lavrador. Gente, João Batista Casado Lavrador, como é que eu ia identificar de fato quem era aquela pessoa? Se existia homônimos no Brasil, não tinha absolutamente nada, além da informação que era João Batista Lavrador. Como é que você vai, no caso, dar uma segurança jurídica para seu cliente que quer comprar aquela área para utilizar aquela área no agronegócio? Como é que você consegue dar uma segurança jurídica para que ele não tenha problemas no futuro sobre aquela situação? Foi esse pedido que ele me fez. Doutora, eu quero comprar terra, porque eu quero pegar a terra, ampliar a minha plantação. E quero, doutora, ter condições de dar a terra em garantia para pegar um crédito rural, para poder investir na minha plantação. E a gente sabe muito bem que os bancos, eles não vão fazer uma liberação de um valor, de um empréstimo, se não tiver segurança jurídica. Se eu fosse, pessoal, para o judiciário, para poder atender essa demanda, quanto tempo você acha que eu iria entregar o meu resultado para o meu cliente? Será que esse meu cliente, de fato, iria conseguir concluir a operação de uma forma célere? De uma forma que desse segurança jurídica para ele? Tenho certeza que, no mínimo, iria durar aí alguns anos. Porque eu não tinha muita informação. Não existia aí, basicamente, informação nenhuma sobre a questão da propriedade, as delimitações, mas eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa para aquele cliente. E também para aquelas pessoas que queriam vender o imóvel, e eram pessoas simples. E talvez aquele dinheiro deve ter repercutido muito na vida dessas pessoas. Foi aí, pessoal, que eu peguei e utilizei o que eu mais gosto de fazer. Meus grandes aliados, que são os cartórios extrajudiciais. Dentro desse processo, primeiramente a gente fez um due diligence para verificar se existia algumas informações, mas tudo era muito precário. Não conseguia fazer um procedimento de um inventário, de uma escritura, nada nesse sentido. E aí eu busquei utilizar o processo da uso capião, analisar a questão da posse. Mas como é que eu iria conseguir fazer a análise da posse de uma área rural? De uma área que a gente sabe, nesse Brasil imenso que nós temos, que as pessoas às vezes não têm aquela
aquela preocupação de ter uma conta de luz no nome, às vezes é no nome de outra pessoa, não tem aquelas questões probatórias de posse tão guardadas durante um lapso temporal. As pessoas do interior são pessoas simples. E aí, como é que eu conseguiria fazer essa comprovação dessa posse? Foi aí que entrou a figura do tabelião de notas, onde nós fizemos uma diligência primeiramente no local, para constatar através de fotos, através de testemunhas, vizinhos, ou seja, nós fizemos exatamente toda a comprovação do que existia ali. E nós identificamos que tinham pessoas ali que moravam naquela localização há 80 anos. De geração em geração, aquela área ali foi ocupada por pessoas da família. Tudo isso relatado por vizinhos, que também já eram pessoas que moravam naquela região há muitos anos. Fora essa questão, nós lavramos uma ata notarial também com todas as imagens, fotos, locais daquela área, para que a gente conseguisse trazer para o processo uma segurança jurídica de que, de fato, aquelas pessoas exerciam as posses ali de forma mansa e pacífica. E foi através do tabelionato de notas que eu consegui instrumentalizar todo o meu processo de uso capital, uso capião. Nesse procedimento, só para trazer para vocês, eu utilizei também o sistema de RTD, que é de notificação, né, de entes, para que a gente pudesse ali dar segurança jurídica, que não existia nenhum tipo de conflito de terra. Fizemos também a questão da publicação do edital, também no cartório de RTD, de registros de imóveis, para poder verificar se ali existia terceiros interessados, ou seja, todo o procedimento que nós fazemos na via judicial, eu fui utilizando os cartórios para fazer esses procedimentos. E através de saber qual cartório usar para cada demanda, eu consegui trazer para o meu cliente a segurança jurídica que ele precisava. Eu fiz uma escritura de cessão de posse para meu cliente, onde constatei ali a posse daquelas pessoas, através de uma ata notarial, e fiz o procedimento da cessão de posse para meu cliente, que queria adquirir a área, e posteriormente a essa cessão de posse, eu fiz exatamente o processo da uso capião extrajudicial. E assim, conseguimos atender o cliente de uma forma recorde. Diga aí quanto tempo a gente conseguiu finalizar esse processo. 93 dias. Foi o tempo que eu instrumentalizei o processo, dei entrada no cartório de registro de imóveis e finalizei com a entrega da certidão de ônus no nome do meu cliente. Pessoal, você tem noção do que é trazer uma segurança jurídica para um cliente que queria utilizar a terra, um processo de agronegócio, de trazer para aquela comunidade que queria ter acesso àquele valor, dando segurança jurídica para todas as partes, num tempo recorde, sem necessitar de ir para o judiciário? Tem noção o que é isso? Se vocês não atuam ainda no extrajudicial, vocês estão perdendo uma grande oportunidade de transformar a vida de vocês. Porque, além de uma rapidez na questão de entrega do seu resultado, consequentemente, você também vai ter aí a questão de uma remuneração muito mais rápida. E seu cliente, com certeza, muito mais satisfeito. São esses conhecimentos, essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, para que vocês possam, de certa forma, conhecer um pouquinho desse mundo que não é dado na faculdade. Desse mundo que só quem tem experiência na vida prática que pode estar compartilhando com vocês, como é o meu caso, que já trabalho há 20 anos nessa área de regularização. Então, agora eu vou chamar vocês para que vocês possam vir aqui no quiz para poder reforçar um pouquinho da matéria que nós vimos hoje aqui na aula 3. Vem comigo!
Qual dos seguintes tipos de cartório é responsável pelo registro de imóveis e pela regularização de propriedade? Letra A, cartório de notas. Letra B, cartório de registros de imóveis. Letra C, cartório de registro civil de pessoas naturais. Letra D, cartório de protesto. E a resposta certa é a letra B, cartório de registro de imóveis. Então, como nós vimos na aula de hoje, é o cartório de registros de imóveis que é o grande responsável pela publicidade dos registros de imóveis no Brasil. Então, se existe algum contrato de promessa de compra e venda, existe qualquer outro tipo de contrato que precisa aí ter o seu registro para dar segurança jurídica, é no cartório de registros de imóveis que você tem que levar esse contrato. Qual é a principal função de um cartório de notas? Letra A, emitir certidões de nascimento e de casamento. Letra B, registrar contratos de compra e venda de imóveis. Letra C, reconhecer firmas, autenticar documentos e lavrar escrituras públicas. Letra D, registrar protesto de dívidas não pagas. E a resposta correta é a letra C, reconhecer firmas, autenticar documentos e lavrar escrituras públicas. Como vocês viram também na aula de hoje, os cartórios de tabelionatos de notas são os grandes aliados do advogado para poder atuar no extrajudicial. Nele você pode fazer praticamente todos os atos através do tabelião e através das escrituras públicas e também das atas notariais. Qual cartório é responsável por oficializar nascimentos, casamentos e óbitos? Letra A, cartório de registros de imóveis. Letra B, cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Letra C, cartório de registro civil de pessoas naturais. Letra D, cartório de títulos e documentos. E a letra correta é cartório de registro civil de pessoas naturais. São os cartórios de registro civil que vai estar ali dando publicidade a todos os atos que acontecem com as pessoas. Então, se você tem alguma necessidade de atualizar aí, certidões de casamentos, nascimentos, óbitos, ou até mesmo registrar a questão da união estável, é no cartório civil que você precisa levar o seu documento. E assim encerramos mais um bloco da aula sobre direito imobiliário extrajudicial. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que eu trago aí algumas experiências, principalmente da questão dos cartórios extrajudiciais, como um grande aliado da advocacia na sua atuação. E também já agradecer a sua participação aqui, dizer que a gente ainda tem bastante conteúdo, que a gente tem bastante informação para passar nas próximas aulas, já lhe convidando para que você também participe das aulas que virão e também, se você não assistiu as 2 primeiras aulas, que vocês assistam, porque tem conteúdos valiosíssimos ali. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para deixar o meu Instagram, Elaine_Portela_ADV, onde nele eu compartilho aí informações sobre o direito imobiliário extrajudicial, sobre palestras, sobre vários conteúdos dessa área, para que vocês possam estar me conhecendo um pouquinho melhor. E já aproveitando também, peço para que vocês baixem o aplicativo TV Justiça Mais. Nesse aplicativo, você vai ter todo o conteúdo do que passa no TV Justiça de forma online e, inclusive, ao vivo. Então, já pega seu celular, já baixa para que você não perca nenhum conteúdo do TV Justiça. Aproveitando, gostaria também de deixar aqui a indicação do meu livro, Mulheres, a Voz das Mulheres no Direito Imobiliário. É um livro que eu lancei essa semana aqui em São Paulo, no evento que nós tivemos no Sebrame, onde conta aí a história, de várias mulheres do direito imobiliário, que são minhas coautoras. Nesse livro a gente fala também sobre prática na área da regularização imobiliária, em outras áreas também do direito imobiliário extrajudicial. Então, já convido que vocês também, querendo, possam adquirir um exemplar para poder conhecer um pouquinho sobre como é que funciona esse processo do direito extrajudicial. Então, vem comigo, agradeço a sua participação. Nos encontramos na próxima aula.
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.